Bom, gente, meu nome é Mônica Perim Rocha Moura, hoje eu estou assessorando o setor jurídico da ASIM e diante desse momento que a categoria está vivenciando, né, nesse movimento de greve, das disseminações plantadas pela própria administração relativamente ao corte de ponto, servidores em estágio probatório, avaliação de desempenho para servidores efetivos, quer seja para progressão na carreira e para avaliação de desempenho do próprio estágio probatório, a gente veio, por meio desse videozinho, tentar esclarecer para os servidores aquelas principais dúvidas. Nós estivemos em vários encontros, em alguns encontros com servidores, em outros nós não pudemos estar. Então, para poder esclarecer a maioria dos servidores, aqueles que convivem com uma certa dúvida, um certo anseio, principalmente agora que a greve está atingindo um período longo e isso realmente gera uma certa apreensão, a gente quer, com algumas explicações jurídicas, acalentar um pouco a preocupação e o coraçãozinho de vocês. Então, assim, é importante a gente lembrar que todas essas tentativas, esses atos atentatórios à greve, hoje praticados de uma forma mais objetiva pela administração, como ameaça de corte de ponto, ameaça de exoneração aos servidores em estágio probatório, prejuízos à avaliação de desempenho, mesmo dos servidores efetivos para efeito de promoção na carreira e do estágio probatório, como nós já falamos, é importante que a gente esclareça que esses próprios atos atentatórios, eles inibem o próprio direito de greve. E isso, no nosso entendimento, e até da maioria da doutrina, né, e nós estamos falando realmente do ponto de vista jurídico, ele é um ato inconstitucional. Porque o direito de greve garantido na Constituição, e o próprio entendimento do STF é o servidor ou trabalhador que estiver participando da greve não pode ser punido em qualquer hipótese. Então, a greve entendida hoje, ele é um próprio exercício da democracia. E limitar o direito de greve, quer seja com esse tipo de ameaça, de corte de ponto, de avaliações negativas dos servidores, ele é um próprio obstáculo ao exercício. E ele pode e deve ser inibido judicialmente, administrativamente, ou até mesmo com denúncia ao Comitê das Liberdades Sindicais da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então é importante a gente esclarecer que o direito de greve garantido na Constituição, como direito fundamental do trabalhador, público ou privado, estável ou em estágio probatório, ele não admite distinção. Portanto, os mesmos direitos garantidos ao servidor efetivo, o já estável, é também garantido ao servidor em estágio probatório. Então, em caso de corte de ponto, a regra vale para qualquer servidor e qualquer trabalhador. O corte de ponto só pode haver quando a greve for declarada ilegal ou ilegítima. Se não houver essa declaração pela Justiça, a administração, o empregador, o governo não pode cortar o ponto ou o salário do servidor. O corte de ponto ele é um problema, principalmente para a administração, porque ele quer prestar uma satisfação à sociedade para dizer que ele está inibindo aquele trabalhador teimoso pela visão dele, mas que, na verdade, sociológica e do próprio direito, ele está exercendo um direito. Então, a greve é a luta pelo exercício do direito à luta. Então, ela não pode nunca ser punida, nunca ser coibida da forma como o empregador pretende. Então, a gente deve lembrar também que quando o trabalhador está em greve, há uma suspensão do contrato de trabalho. A própria lei federal do trabalhador privado, hoje aplicável ao trabalhador público, ela garante essa suspensão do contrato de trabalho. Portanto, quando o trabalhador falta ao trabalho por conta da greve, não há uma falta ao trabalho, não há uma ausência ao trabalho, mas uma ausência de trabalho. Então, com a suspensão do contrato de trabalho, não se fala em falta injustificada e o corte de ponto só pode existir quando há uma falta injustificada. Então, da forma como a greve vem acontecendo hoje, legal, correta, né, como a gente gosta de dizer, redondinha, não há a hipótese de corte de ponto sem que haja uma intervenção judicial. E caso haja essa intervenção judicial, as entidades representativas dos servidores estão prontas para coibir, para repelir qualquer tipo de ameaça ou qualquer tipo de abuso.
Outra preocupação também do servidor é relativamente ao estágio probatório e avaliação de desempenho. Então, com relação ao servidor em estágio probatório, como nós já dissemos no início, ele tem o direito constitucional de participar da greve e não pode ser punido, assim como o servidor já estabilizado. Com relação à avaliação de desempenho, a Lei Complementar 46 e o Decreto 2624-R de 2010 do Governo do Estado do Espírito Santo, eles prevêem hipóteses de suspensão do estágio probatório. A greve não está elencada dentre esses direitos, dentre essas hipóteses, mas por analogia nós aplicamos essa suspensão, porque se não pode haver punição, se a greve é um direito constitucional, não pode haver qualquer preterição de direito do servidor. Então, o período em que o servidor estiver em greve, participando do movimento paredista, ele não é considerado para fins de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho só deve considerar o tempo que efetivamente ele trabalhou. Se a greve se prorrogar, esse período vai ficar suspenso e não pode, em hipótese nenhuma, ser considerado para fins de avaliação de desempenho. Caso haja uma avaliação negativa do servidor em estágio probatório por conta da sua participação à greve, o servidor pode e deve recorrer administrativamente, judicialmente, denunciando a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia e até o Comitê das Liberdades Sindicais da OIT e adotar as providências cabíveis. E vale lembrar que o entendimento majoritário hoje da Justiça é que nenhum servidor pode ser punido por conta da greve. Então já existiram hipóteses em que alguns estados criaram leis em que previa exoneração imediata do servidor em estágio probatório por conta da sua participação na greve. Ocorre que essa lei foi imediatamente coibida pelo STF, declarando a sua inconstitucionalidade, mesmo porque o próprio Supremo Tribunal Federal já sumulou a participação na greve não implica em nenhuma, repetimos, nenhuma punição ao servidor. Portanto, o servidor que for mal avaliado deve procurar o jurídico ou da ASSIM ou do sindicato para que nós possamos adotar imediatamente as medidas administrativas a favor desse servidor e promover a denúncia aos órgãos competentes para coibir esse abuso de poder. Porque nesses casos o administrador estará incorrendo numa clara inconstitucionalidade. Então, é importante que o servidor fique atento. Caso a greve seja decretada ilegal, é importante que retorne às suas atividades. Tanto os servidores em estágio probatório quanto os servidores já estabilizados. Porque a declaração de ilegalidade fará com que a falta se transforme de justificada para injustificada. Então, somente nessa hipótese é que pode haver corte de ponto e avaliação negativa, ou seja, determinado pela Justiça o retorno do servidor, ele se mantém no movimento. Aí sim, o servidor pode ser penalizado. Exercendo o seu direito regularmente, como prevê a Constituição, nenhum servidor poderá ser punido, seja ele servidor já estabilizado, seja ele em estágio probatório. Por isso é importante que os servidores fiquem firmes, fiquem atentos, permaneçam, é um momento crucial, do movimento que a categoria está empreendendo. A luta pelo direito é legítima, é constitucional e nós não podemos permitir que esse tipo de ameaça coíba o direito da maioria. Nós estamos lutando pelo direito de lutar pelos nossos direitos. E se nós não fizermos nesse momento, se nós nos acovardarmos com qualquer tipo de ameaça da administração, nós vamos estar enfraquecendo as nossas lutas presentes e futuras. Vale lembrar que todas as quartas-feiras nós estamos lá na associação, prestando qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de dúvida. Então, servidor, não se deixe amedrontar. Consulte o jurídico com suas dúvidas, com suas ansiedades, seus problemas, as questões vivenciadas, mas não deixe de participar dessa dúvida. Obrigada.